O que é a morte? João 11, 25, 26, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Palavras de Jesus, que chegara à casa de seu amigo Lázaro, recém-falecido, e faz esta declaração para uma de suas irmãs. A morte é uma separação, não aniquilamento. Podemos entender este fato claramente considerando que a Bíblia descreve a morte espiritual. Começando no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, onde encontramos pela primeira vez o conceito de morte. Quando Deus disse a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele revelou que a consequência da desobediência seria a morte, no mesmo dia em que ele cometesse o pecado. Isso está em Gênesis capítulo 2, 16 e 17, quando lemos: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Com certeza, Deus cumpriu sua promessa sobre a consequência do pecado, porque Ele sempre fala a verdade e nunca quebra uma promessa que tenha feito. Por causa do pecado do casal original, Deus expulsou-os do jardim do Éden. É o que nós lemos em Gênesis capítulo 3, versículos 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Mesmo tendo Adão vivido em seu corpo físico por 930 anos, ele e sua esposa morreram no dia do seu pecado, no sentido de que eles foram separados de Deus. É o que nós chamamos a morte espiritual, que é a separação de Deus, embora a pessoa possa estar vivendo fisicamente. O caso de Adão e Eva nos ajuda a entender que é possível estar, repetimos, fisicamente vivo, enquanto morto espiritualmente. A propósito, o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 6, ele diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele,
e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fabuloso, meu prezado ouvinte, o que nós acabamos de ler. Dentro dos desígnios de Deus, considerando que Ele conhece o passado, presente e futuro ao mesmo tempo, Ele já nos vê que nós um dia recebemos Seu Filho como nosso Salvador e Senhor. Ele já nos vê no futuro assentados nas regiões celestiais. É o que nós dizemos, fabuloso. A razão para esta morte espiritual na separação de Deus é sempre a mesma. Separamos-nos de Deus pelo nosso próprio pecado. E a propósito também repetimos que Isaías 59, versículos 1 e 2 está dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. É uma situação que às vezes podemos ignorar, mas que a Bíblia fala com muita clareza. Separados de Deus por causa dos nossos pecados. E a morte física também é uma separação. Quando o corpo está separado do espírito, o corpo está morto. É o que nós lemos em Tiago capítulo 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, nos diz que isto é o que acontece no fim da vida física. E o pó, que é o nosso corpo terreno, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando se dá a morte física de um cristão, seu espírito parte para Deus, onde permanecerá em comunhão com Ele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, 6 a 8. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Presentes no corpo, como estamos vivendo agora, estamos distantes do Senhor. Ele está no céu, nós estamos na terra. Mas ausentes do corpo, estaremos presentes com o Senhor. É a promessa de Deus para as nossas vidas. Não é qualquer coisa especial para um grupo seleto de pessoas especiais. Porque Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele não fez convites especiais para alguém, mas Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu prezado ouvinte, será que você está vivendo como pessoa morta diante de Deus, sem relacionamento com Ele? Pessoa física, bastante ânimo, corpo de atleta, só que não pensa em Deus. Está distante dele, isso é morte. Morte espiritual. Reconcilie-se com Deus por meio de Jesus Cristo e passe a gozar a certeza da vida eterna que Cristo oferece a todo aquele que nele crê. Amém.